E aí, pessoal? Beleza? Preparados para mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive? Para apertar nariz. Hoje a gente vai se aventurar num dos mistérios mais fascinantes da Bíblia, os Nephilims. É, aqueles gigantes, filhos de Deus com mulheres, né? Isso, sempre me deixaram curioso. E você? Nossa, demais. A gente encontra histórias parecidas em várias culturas, né? Será que é só lenda ou tem algo mais aí? Boa pergunta, e é isso que a gente vai tentar descobrir. Para começar, vamos direto para a fonte. O que diz Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4 sobre esses Nephilims. Bom, ali descreve como os filhos de Deus viram as filhas dos homens e, digamos, encantaram. E dessa união nasceram os Nephilims, figuras poderosas de grande estatura. O texto usa termos específicos. Filhos de Deus, em hebraico, Benai Elohim, e filhas dos homens, Benosan Adam. Já levanta algumas questões, né? Verdade. Quem seriam esses filhos de Deus? Seriam mesmo seres divinos, tipo anjos, ou uma metáfora? Pois é. A interpretação tradicional diz que seriam descendentes de Seti, o filho justo de Adão. Mas a nossa fonte questiona essa visão. Se ambos descendem de Adão, por que essa distinção? E por que Deus puniria os dois lados no dilúvio? Não faz muito sentido, né? A fonte nos leva a questionar. Se a culpa era dos descendentes de Caim, por que os outros também sofreram? Exatamente, é um ponto importante. E aí, o que mais a fonte diz sobre essas diferentes interpretações? Bem, ela explora outras possibilidades. Uma delas é que esses filhos de Deus seriam anjos caídos, que se rebelaram contra Deus e vieram para a terra atraídos pelas mulheres. Nossa, anjos rebeldes, que história. E essa interpretação tem base em outras partes da Bíblia, como o livro de Jó. Ali, esses filhos de Deus estão no céu, sabe? Interessante. Aumenta o mistério, né? Mas, e aí, quais as consequências dessa união? A Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem e enviou o dilúvio, né? E a fonte destaca que essa união não é vista como algo bom. O texto descreve a proliferação dos Nefilins como uma distorção da criação de Deus. Eles teriam espalhado a maldade e a corrupção entre os homens. Que situação. E a fonte menciona que os Nephilims se tornaram figuras importantes, né? Homens de renome, como diz o texto. Sim. Imagina o impacto desses seres híbridos, com força sobre-humana, na sociedade da época. Devia ser caótico. Mas me diz, por que Deus permitiria essa união se sabia que ia dar nisso? A fonte nos faz pensar sobre o livre-arbítrio e as consequências das nossas escolhas. Talvez Deus estivesse testando a humanidade. Ou a história é uma alegoria, um alerta sobre os perigos da desobediência e do poder. Intrigante. Mas e se a gente olhar para outras culturas, a fonte fala de algo parecido. Sim, ela mostra que relatos de seres sobrenaturais com humanos aparecem em várias culturas, como a grega, egípcia, suméria. Caramba. E o que isso significa? Talvez reflita nossos medos e fascínios, a busca por significado num universo desconhecido. Faz sentido. A gente tenta explicar o inexplicável, né? Os Nephilims podem representar nossa ambivalência com o poder, o fascínio pelo proibido, o desejo de ir além dos nossos limites. É como se a gente olhasse para um espelho da alma humana. Exatamente. Mas, por hoje, acho que já mergulhamos bastante. Que tal a gente continuar explorando esse mistério na próxima parte? Combinado. Até a próxima, pessoal. Pois é, a gente mergulhou fundo na história dos Nephilims, né? Já vimos que as interpretações são muitas, mas o que me intriga é essa ideia de que eles seriam resultado da união de anjos caídos com mulheres humanas. Um mistério e tanto, né? Demais. Será que a fonte explora as consequências dessa união? Afinal, a Bíblia menciona que Deus se arrependeu de ter criado o homem e enviou o dilúvio para purificar a terra, né? Sim, e a fonte destaca que essa união não foi vista como algo positivo. É pelo contrário. O texto bíblico descreve a proliferação dos Nephilims como uma perversão da ordem criada por Deus. É como se a humanidade estivesse caminhando para um lugar que Deus não aprovava. Eles teriam contribuído para a disseminação da violência, da impiedade e da corrupção entre os homens, né? Exatamente. A presença dos Nefilins teria desequilibrado a harmonia da criação divina, levando a humanidade para um caminho de decadência moral e espiritual. Nossa, que situação. Imagina se esses filhos de Deus fossem realmente anjos caídos. Era. A união deles com as mulheres humanas representaria uma grave transgressão ou uma afronta à ordem celestial. É como se eles estivessem desafiando a Deus de frente. É isso aí? E a fonte menciona que os Nephilims se tornaram figuras poderosas e influentes, né? Sim, tipo celebridades da época, homens de renome, como diz o texto bíblico. Que impacto essa influência teria na sociedade da época? Olha, a presença desses seres híbridos com força e habilidades sobre-humanas com certeza moldou a cultura e os eventos da época, né? A fonte nos leva a imaginar um cenário caótico onde a violência e a injustiça prevaleciam. É como se a humanidade estivesse à beira do abismo. Prestes a ser consumida pela própria escuridão. Mas me diz uma coisa, se a intenção desses anjos caídos era corromper a humanidade porque Deus permitiu essa união em primeiro lugar. Seria um teste de fé.
uma forma de mostrar as consequências da desobediência. A fonte explora essas questões. A fonte nos convida a refletir sobre a complexa relação entre a vontade divina e o livre-arbítrio humano, né? Deus, em sua onisciência, certamente conhecia as consequências da união entre anjos e humanas, mas talvez tenha optado por não interferir diretamente, permitindo que a humanidade trilhasse seu próprio caminho mesmo, que isso significasse errar e sofrer as consequências. É como se ele estivesse dando uma chance pra gente aprender com nossos erros, né? Isso mesmo! É um tema que intriga teólogos e filósofos há milênios, e a resposta talvez esteja em cada um de nós na forma como interpretamos os desígnios divinos e a nossa responsabilidade diante das nossas escolhas. Faz sentido. É como se Deus estivesse nos dando a liberdade de escolher entre o bem e o mal, e as consequências de nossas escolhas moldariam o nosso destino, tanto individualmente quanto como humanidade. Mas pensando bem, essa história dos nefilins, com anjos caídos e tudo mais, parece coisa de filme de Hollywood, né? Ah, com certeza. Sabe que a gente encontra relatos semelhantes em outras culturas? E aí que a coisa fica ainda mais interessante. A fonte destaca que relatos de seres sobrenaturais se relacionando com humanos aparecem em diversas culturas antigas, como a grega, a egípcia, a suméria, entre outras. Sério? Em quase todas as mitologias a gente encontra histórias de deuses ou semideuses que descem à terra e se envolvem com mortais, gerando heróis monstros, ou como no caso dos Nefilim, seres híbridos, com poderes extraordinários. Caramba, essa convergência de narrativas é impressionante. O que será que isso nos diz sobre a psique humana? Sobre a nossa necessidade de explicar o inexplicável, de buscar respostas para os mistérios da vida e da morte? Talvez essas histórias reflitam nossos medos e fascínios mais profundos, nossa eterna busca por significado em um universo vasto e desconhecido. Talvez os nefilins e seus equivalentes em outras culturas representem a nossa ambivalência em relação ao poder ou fascínio pelo proibido desejo de transcender os limites da nossa condição humana. É como se estivéssemos olhando para um espelho da alma humana, né? Enxergando nossos anseios, nossas dúvidas, nossas contradições. Mas o que mais podemos extrair dessa análise da fonte? A fonte nos convida a questionar as interpretações tradicionais e a explorar diferentes perspectivas, né? Afinal, a Bíblia é um texto rico em simbolismos e camadas de significado, e a história dos Nefilins em particular nos desafia a ir além da superfície, investigar o contexto histórico, as diferentes traduções, as nuances da linguagem. Concordo. Essa busca por diferentes perspectivas enriquece nossa compreensão e nos leva a questionar nossas próprias crenças. É verdade. Mas será que essa história dos Nefilins tem alguma relevância para os dias de hoje? Afinal, estamos falando de um evento que teria acontecido há milênios. Com certeza. A luta entre o bem e o mal, a busca por poder, as consequências de nossas escolhas. Esses são temas atemporais que continuam a nos desafiar, né? A história dos Nefilins, por mais fantástica que pareça, nos convida a refletir sobre a nossa responsabilidade individual e coletiva na construção de um mundo mais justo e harmonioso. Verdade. E essa reflexão é essencial nos dias de hoje, com tantos desafios e incertezas que enfrentamos. Mas por hoje vamos ficando por aqui. Na próxima parte vamos explorar as implicações da história dos Nefilins para a nossa compreensão do mundo e da nossa própria humanidade. Até a próxima! Estamos de volta para o nosso mergulho final no mundo dos Nefilins. Já exploramos várias interpretações da história, as possíveis consequências da união entre anjos caídos e mulheres, e vimos que relatos parecidos aparecem em culturas do mundo todo. Mas, e aí, o que a gente aprende com essa história? Tem relevância para a gente hoje? Acho que a grande lição é questionar, sabe? Não aceitar as coisas prontas. A história dos Nefilins nos convida a ir além, buscar diferentes ângulos, confrontar nossas crenças. A fonte nos dá ferramentas para isso, mostrando que existem várias maneiras de entender a passagem de Gênesis, cada uma com suas nuances. A gente viu a interpretação tradicional, que fala dos descendentes de Sete, mas também os questionamentos da fonte sobre essa visão. E a possibilidade de serem anjos caídos abre um leque enorme de reflexões, né? A natureza do bem e do mal, a influência do mundo espiritual. Sem dúvida. E a fonte mostra que essa história não é só da tradição judaico-cristã. Relatos de seres sobrenaturais com humanos aparecem em várias culturas, o que sugere que a história toca em algo fundamental da experiência humana. É como se fosse um arquétipo, um tema universal. E a persistência da história, mesmo depois de tantos séculos, mostra a força do simbolismo, né? Com certeza. A fonte lembra que por trás dos mitos podem existir verdades sobre a condição humana, nossos medos, desejos. A história dos Nefilins pode ser uma metáfora para os perigos da ambição, da busca pelo poder a qualquer custo. E talvez essa seja a beleza da história. Ela nos convida a olhar para dentro, confrontar nossos demônios, buscar respostas para as grandes questões. O conhecimento não é só acumular informação, mas questionar, refletir, buscar significado. Exatamente, é isso que a gente faz aqui no The Deep Dive, né? Mergulhar nos temas que nos intrigam, explorar diferentes lados, questionar as verdades absolutas e convidar você, nosso ouvinte, a fazer o mesmo. É isso aí. Esperamos que esse mergulho no mundo dos Nefilins tenha despertado sua curiosidade, a vontade de ir além e buscar suas próprias respostas. Afinal, o conhecimento é uma jornada e cada um tem seu caminho.
E essa jornada muitas vezes começa com uma pergunta, uma dúvida, a coragem de desafiar o que parece ser verdade absoluta. Que a história dos Nefilins nos inspire a trilhar esse caminho, buscar o conhecimento com a mente aberta e o coração inquieto. Por hoje, ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado do nosso mergulho profundo. Até a próxima.